Olá, meninos e meninas. Chegou o dia da nossa revisão e da nossa avaliação. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer a primeira revisão. Seguimos aí, vamos lá. Ok, turmas. Então, a gente vai revisar alguns assuntos que estarão na avaliação A. Então, é importante esse momento para vocês prestarem atenção, fazer as anotações nos cadernos de vocês, que no momento da interatividade, né, vocês terão a oportunidade de perguntar, de tirar as dúvidas sobre os assuntos que foram revisados, tá bom? Então, vamos seguir aí para os verbos, né, os verbos no tempo presente, passado e futuro, e a gente vai rever o tempo presente. Então, o tempo presente, o que ele representa? Ele exprime um fato que ocorreu no tempo agora, neste momento, né? No momento que se fala. Então, por exemplo, estou aqui conversando com vocês, estou fazendo a revisão, nós estamos no momento presente. E aí eu trouxe como exemplo, ó, o jovem está acessando o celular há algum tempo. Então, você observa que o verbo está, ele está no tempo presente, expressando uma ação que está acontecendo neste momento, aqui, agora, no momento da fala. Então, esse é o tempo presente. O tempo presente também pode ser usado para apresentar um fato habitual. O que vem a ser o fato habitual? É uma coisa que faz parte da nossa cultura, como, por exemplo, o Natal, né, as pessoas ganham presentes. Então, como é um fato habitual, o verbo vai ficar no tempo presente. E o verbo ganha está concordando aqui, né, com o presente, porque está no plural. E aí, nós vamos, aliás, pessoas. Desculpa, gente, é aqui. Concordância com pessoas. Nos feriados, as famílias viajam. Então, isso é algo costumeiro, é um fato habitual. Então, o verbo vai ficar no tempo presente, tá? Porque ele está com esse sentido de ser um fato habitual que as pessoas costumam viajar nos feriados, né? Quem pode viajar, viaja. E aí, nós temos agora o pretérito. O pretérito, ele exprime fatos já ocorridos, né, em relação ao momento em que se fala. Ou seja, o pretérito significa tempo passado, aquilo que aconteceu, iniciou e teve um fim ali no tempo passado. E esses fatos passados podem apresentar variações na maneira como ocorrem, no tempo em que ocorrem, resultando assim 3 formas verbais para expressá-las. Então vamos ver o primeiro. Observem aqui, ó. Os fatos e as ações permanentes, assim considerados como verdades científicas, e as descrições dos processos da natureza. Então, aqui, gente, nós vamos ter... Isso aqui ainda está com relação ao tempo presente, tá? O que acontece? Como se trata de verdades científicas, aquilo que foi comprovado cientificamente que acontece, como é o caso aqui da Terra, que ela demora 24 horas para girar ao redor de si mesma, que é o fenômeno da translação, né? Aliás, esqueci a palavra. Rotação, isso. O movimento da Terra de rotação. Então, isso é um fato científico, né, que foi comprovado. Então, o texto vai ser narrado no tempo presente, né? Então, o texto todo será narrado no tempo presente. Olha, nesse período, há momentos de luz, momentos de escuridão, né, em diferentes pontos da Terra. Então, isso aqui é um fato comprovado, é uma verdade científica. Então, o texto vai ser narrado no tempo presente, tá? Nós temos aqui a complementação do texto, há horas iluminadas, no caso são os dias, há horas escuras é a noite, né? E o homem divide a Terra em 24 gomos, horários chamados fusos, em 12 deles é dia, em 12 é noite. Então, a gente observa aqui, né, que são horas do dia, que é justamente esse processo da rotação da Terra. Então, o texto será narrado todo em tempo presente. Ok? Então, essa é uma das funções do tempo presente. Agora, nós temos um pedido, né, no lugar do modo imperativo.
quando não se pretende imprimir um tom muito autoritário, né, um incisivo, naquilo que se diz, naquilo que se pede, né? Então, por exemplo, você me resolve isto assim que puder? Então, a pessoa utilizou aqui o verbo no tempo presente, ó, justamente para não utilizar essa forma imperativa aqui, né? Resolva-me, né? Porque aí está num imperativo, está dando uma ordem, um comando, né? Então, a gente pode transformar do imperativo utilizando aí o verbo no tempo presente, né? De uma forma mais gentil, menos incisiva, né? Mais educada, mais polida, certo? E agora sim, nós vamos para o pretérito, tá? O pretérito, ele é são os verbos que exprimem os fatos já passados, né? São ações que já ocorreram. Aqui nós temos o pretérito perfeito, né? Por que ele é perfeito? Porque ele exprime os fatos perfeitamente terminados no passado, ou seja, a ação começou e terminou ali mesmo no passado, né? Então, ontem participei de um rodízio. Observe que eu tenho ontem aqui um advérbio de tempo que está indicando que algo já aconteceu. Então, ele participou, ele foi lá, participou do rodízio, né? Ele, no caso, comia, ali está fazendo a concordância aí com o pronome, né? Eu comi um sonho, uma pizza, um sorvete cheio de cobertura. Então, aqui a gente percebe que essa ação, ela começou no passado e, ao mesmo tempo, ela terminou ali, concluiu, né? A ação ficou no passado, algo que já aconteceu. Então, ele vai estar exprimindo aí o quê? Uma ação perfeita, né? Por isso que ele diz pretérito perfeito. Não resta dúvida do que ele fez, do que aconteceu e de que terminou ali. Então, por isso que ele chama-se perfeito. Nós temos aqui um texto mais longo, né? Que é a narrativa da mãe, falando sobre a ação do seu filho, né? A mãe achou ruim, prometeu bater, mas Pitu não resistiu, né? Então, é um diálogo aqui. Um diálogo não, uma história que vai contar sobre o menino Pitu, né, que ele adora brincar na chuva. Então aí, ó, mal começou a chover, saiu, né, a chuva molhou, correu, Pitu preparou, né, preparou barcos e foi soltá-los na enxurrada que passou entre a rua e o passeio. Molhou o corpo, sujou de barro o corpo e a calça. Então a gente percebe que os verbos, eles estão todos no pretérito perfeito, né? A ação aconteceu, o menino brincou, né? Fez tudo que tinha direito lá na brincadeira da chuva. E aí você percebe que essas ações, elas ocorreram ali e terminaram ali. E não restou dúvida nenhuma de que esse menino brincou, de que ele fez tudo o que ele gostaria de fazer, né? Quando a chuva estava lá, geralmente no interior as crianças fazem muito esse tipo de brincadeira, né? Então, esse texto mostra, né, que o verbo no pretérito perfeito, ele vai ter esse sentido de ação perfeita, de que aconteceu e que terminou no tempo passado. Então, os textos narrativos, geralmente que contam histórias, fictícias ou não, elas vão ter como predominância os verbos no tempo passado, né? Então, essa é uma das características do texto narrativo, ok? Então, seguindo, nós temos agora o pretérito imperfeito, né? Esse pretérito imperfeito, ele vai exprimir fatos passados, não concluídos totalmente. Também representa fatos que têm duração no passado, uma certa duração. Por quê? Quando essa oração aqui exprime, ó, um pirata que adorava um bom banho, banho de sangue mais banho. Então, observe que aqui adorava, você tem uma leve impressão de que esse tempo dura, do que essa ação que ele faz de tomar um bom banho, né? Ele adorava fazer isso, ou seja, esse percurso do sentido do verbo dá a intenção de que durou um tempo, né? Não foi algo assim, começou, terminou, definiu, pronto. Não, aqui ele vai ter esse percurso, essa durabilidade, esse sentido. Então, isso aí está muito a questão do sentido do verbo, daquilo que ele exprime, né? Então, é importante a gente perceber, né, até a própria construção do verbo, né, no pretérito perfeito é uma, e a construção do verbo, a estrutura do verbo no imperfeito, no pretérito imperfeito, ela é diferente, como vocês
percebe aqui, né? Adorava. Então termina com ava, né? E aí nós construímos a mesma história que nós lemos há pouco, utilizando os verbos no pretérito imperfeito. A mãe achava, né? Prometia, que como é um verbo mais variado, o verbo prometer ele vai sofrer flexões diferentes, né? Resistia, resistia, começava, observe que esse verbo parece com esse aqui também tem a mesma estrutura, ó. Né? Por quê? Porque o verbo prometer termina com ER, né? O resistir termina com IR. Então, isso também vai fazer a modificação da estrutura do verbo. Saía, né? Parecido com resistia, prometia. Molhava, né? Termina com ava. Corria, termina com ia. Era. Esse verbo ele é muito... ele flexiona de várias formas, né? O verbo ser. Preparava, passava, sujava, molhava. Perceberam que eles se parecem? A estrutura é a mesma, né? Então, aqui a gente percebe que essa ação que tanto a mãe quanto a criança estavam fazendo dá impressão, né, de que essa ação continua, né? Não é uma ação terminada, por isso que é imperfeito. E aí nós temos o futuro. Futuro pode ser do presente e o futuro do pretérito. O futuro é algo que ainda vai acontecer, né? Então eu sempre imagino assim que o futuro é aquilo que você planeja, aquilo que você almeja, alguma coisa que você projeta, né, para o tempo futuro. E aí nós temos o futuro do presente, que é aquele verbo que vai exprimir um futuro em relação ao momento em que se fala. Então, digamos assim que o futuro do presente é aquele verbo que vai exprimir uma ação, né, que está mais próxima do presente do que de um futuro longo, de um futuro mais para longe, né, digamos assim. Então, hoje eu sei que o estudo tomará boa parte de minha vida. Então, eu sei está indicando aí um fato sabido no tempo presente, aqui agora, mas que ele projeta aqui, ó, a ação, ó. Estudo tomará boa parte de minha vida. Então, é algo projetado, é algo visualizado no momento presente, mas que ele vai ser projetado para o futuro, algo que ainda vai acontecer, né? Que se prevê, que no caso ele está prevendo aí, que esse estudo vai sim tomar boa parte da vida da pessoa, né? De um estudante ou de qualquer outra pessoa que se decide a estudar, né? Porque o estudo ele é um processo, ele demora, né? Não é assim, é algo rápido. E aí nós temos o futuro do presente ainda, que pode indicar fatos que provavelmente aconteçam, quando associados a condições de realização possível. Então, observe aqui que ele está dando uma condição, utilizando essa partícula se, né, uma condição de realização possível. Se chegarmos cedo à escola, ainda combinaremos alguns detalhes sobre o trabalho. Então, observe aqui que há uma ação, né, a ser realizada no futuro presente, mas com uma condição, tá? E aí, nós temos ainda o futuro do pretérito agora, que indica um fato tomado como futuro em relação a um tempo passado. Isso aqui já é bem mais complicadinho de entender, né? O fato sabido no passado, eu sabia, né? Aqui pelo verbo você já percebe que esse verbo ele está sendo utilizado lá no tempo passado. Alguma coisa que ocorreu lá no passado, eu sabia há muito tempo, né, que o estudo tomaria grande parte de minha vida. Então, observe que aqui é um futuro imaginado no momento passado. Ou seja, aqui a pessoa pensou lá no passado de algo que vai, no caso, o mesmo estudo, né, tomaria grande parte de minha vida. Então, esse sentido aí de futuro no tempo presente, mas de uma ação que está sendo pensada no passado. E aí nós temos agora o futuro do pretérito, né? Também nas formas polidas de expressar um desejo, né? Eu gostaria que você fizesse um favor. Diferentemente do quero, né? Que é impositivo, que é um imperativo, que dá ordem, que dá um comando, né? Então a gente pode utilizar o verbo, né, gostaria para diferente do quero. E o outro exemplo é
ela me faria um favor se pudesse. Então, é um futuro do pretérito com uma condição que, no caso, não vai se realizar. Então, observe que o verbo está no futuro do pretérito, fazendo uma correlação lá com um outro verbo que já está dando uma condição impossível, no caso, né? E agora a gente vai rever a concordância verbal, né? Concordância verbal é importante por quê? Porque ela tem que fazer essa concordância com o sujeito da oração, né? O verbo com o sujeito. Quando você for escrever seus textos, suas redações ou qualquer outra informação que você vai escrever, você precisa fazer, né, essas concordâncias. Então, por exemplo, aí, ó, o sujeito concorda. Aliás, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Número significa singular plural. Pessoa significa as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí, olha, o aluno saiu da sala. Então, o aluno é o sujeito. Ele vai concordar com o verbo. Então, se está no singular, o verbo tem que ficar no singular. Se tiver no plural, os alunos saíram, né? Então, vai ter que haver essa flexão aí dessa concordância verbal com o sujeito. O aluno e a professora foram à feira cultural da escola. Aqui nós temos sujeito composto, o aluno e a professora. Então, como são dois, nós vamos ter que fazer essa flexão aqui, né, da concordância do verbo com esse sujeito composto. O Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional inauguraram. Aqui, a gente percebe que há um erro, por quê? Porque o núcleo do sujeito é sindicato, então ele vai ter, aqui o verbo vai ter que ficar no singular, como vocês estão observando aqui no segundo exemplo. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que ficar no singular também. E nos casos especiais, nós vamos ter o sujeito quando ele é um coletivo, o verbo fica no singular. Observem bem, a multidão é o sujeito coletivo, gritou. Agora, se ele tiver especificado, né, aí ele vai ter que fazer aí a concordância das duas formas. Olha, a multidão de fãs gritou e a multidão de fãs gritaram. Observem aqui. Então, ele pode ficar no singular ou ir para o plural. Ele vai fazer os dois tipos de concordância, tá? Atenção! Neste brinquedo, todos pagam. Observe que aqui agora nós vamos ter todos como sujeito da oração. Então, se ele está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Por quê? Porque todos pagam neste brinquedo. O sujeito está trocado, né? Mas aí a gente faz a inversão e a gente consegue identificar quem é o sujeito da oração. Aluga-se salas comerciais. Então, aqui a gente vai passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Salas comerciais são alugadas. Então, aqui o sujeito está no plural, ó. Aqui vai ficar também no plural. Alugam-se casas comerciais. Estas conquistas alegram a todos nós. A mesma coisa que acontece aqui, ó. O sujeito é todos. Está no plural, então o verbo tem que ficar também no plural. Nos alegram, né? Mais uma concordância agora do verbo fazer. Verbo fazer, quando ele indica tempo transcorrido, né, tempo passado, também deve permanecer na terceira pessoa do singular. Então, aqui está aqui o verbo, ó, faz alguns anos que mora aqui. Alguns anos. Então, indica aqui, ó, que o contexto, né, da oração está dizendo que é tempo transcorrido, tempo passado. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Faz. Fazia horas também, tempo decorrido. O verbo vai ter que ficar aqui na terceira pessoa do singular. Outro exemplo do verbo haver também. Verbo haver é importante, né? Porque quando ele indicar tempo transcorrido também, ou equivalente a existir, quando ele estiver no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Então, ele não vai flexionar, ele vai sempre ficar na terceira pessoa do singular. Observe aí, ó. Havia histórias. Aqui é no sentido de existir. Então, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Há muito tempo. Tempo transcorrido. O verbo fica
na terceira pessoa do singular. Não vai haver modificação aí no verbo, tá? Ele permanece dessa forma, nesse contexto, quando ele tem esses sentidos, tá? Agora, mais uma vez, do verbo haver, com o sentido de existir, formando uma locução verbal, transmite sua impessoalidade ao outro verbo, né? Ficando ambos na terceira pessoa do singular. Então, observem que aqui nós temos uma locução verbal, significa que é o encontro de dois verbos, né, para indicar uma ação. E aí o verbo, quando tiver no sentido de existir, né, ele vai permanecer também na terceira pessoa do singular. Deve haver, né, melhores negociações este mês. Aqui nós temos novamente uma locução verbal, né, com o sentido de existir. Ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. Penso que vai haver eleições para a direção do clube. Então, aqui, mais uma vez, olha, nós vamos ter o encontro de dois verbos, né? Observe que o verbo haver está presente, né? E ele vai estar indicando aí um sentido de existir, então ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. Ok, turmas? Então, essa foi a nossa revisão, esses são os assuntos que irão estar na avaliação, e aí a gente segue para o próximo momento da aula.